que eu li no chat ali, o evento anterior foi barra altíssima, mas é uma coisa que a gente gosta de bater meta, então vou me esforçar ao máximo aqui para isso, tá bom? O que eu peço para vocês, antes de começar, é que interajam comigo. Assim, eu sei que geralmente as perguntas é só pro final e tal, mas eu me sinto tão alone nessa tela. Então, assim, cara, se quiser perguntar alguma coisa, eu não sei se alguém pode ver o chat aí, eu não consigo acompanhar daqui, eu tô vendo mais a minha tela mesmo, em alguns rostos. Mas quem puder, cara, dá uma pausa, faz aquela pergunta que eu acho que fica até uma fluidez melhor na apresentação. Tudo bem? Show, Beleza. gente. Me deram a missão de como novos membros podem fazer mudanças e quebra de paradigmas dentro de uma empresa. Eu resolvi dividir em 3 pontos principais. Cara, falar um pouquinho da minha história, rapidinho, falar um pouquinho da Stone e elencando aí sobre o tema, tá bom? Porque, assim, quem vos fala aqui desse lado da tela? Cara, eu sou Germana Bezerra, eu tenho 24 anos e sou dona de polo da Stone Pagamentos aqui na Bahia. Cara, o que é ser uma dona de polo? Eu cuido de uma operação com 9 pessoas e essa operação, ela se chama de Salvador Leste. Ela cuida ali da área de Estela Maris até Caminho das Árvores, passando por Itapuã, Piatã, cara, Boca do Rio, toda essa região que eu tenho a oportunidade de gerir 9 pessoas que todo dia eu pinta o Brasil de verde por essa região, tá certo? E como é que começou a minha trajetória na Stone? Cara, foi na Stone não, né? Minha trajetória desde o âmbito da universidade, como eu nesse meio empresarial. Eu entrei em 2015 em biotecnologia na Universidade Federal do Ceará. A UFBA tem, né? Se eu não me engano, é a Eleva, aqui da Universidade Federal. Conheci alguns membros, tive a oportunidade e desde o início do meu ensino universitário foi sempre colocado muito 3 pilares: o de ensino, o de pesquisa e o de extensão. E falavam muito para, cara, viva a universidade, tenha todo a imersão, não é muito além das cadeiras. Você não vai conseguir aguentar o curso só pelas cadeiras. E eu ficava meio, como assim? É o que eu quero fazer e era realmente o que eu queria fazer. Então, foi quando eu iniciei meu processo em entrar em projetos de extensão. Eu participei da Linha Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia. Na época, a gente estava fomentando um projeto de lei para regulamentação em âmbito nacional. Paralelo a isso, eu participei da empresa Júnior, a Auge Biotech, era a empresa Júnior de Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará. A gente fazia especialmente a assessoria em biossegurança em algumas empresas. E também participei de desporto universitário. Cara, eu sempre fui muito fã desde quando eu era piveta e eu peguei um pouquinho, também entrei isso no âmbito universitário. Cara, eu vivi a universidade até metade de 2019. Foi quando eu me formei e entrei direto no mestrado, lá também na Universidade Federal do Ceará, em biotecnologia de recursos naturais. A seleção foi logo após a formação e a gente soube o resultado já em agosto e a gente ia entrar no início de 2020 na turma. Era a 10ª turma do mestrado lá. E foi quando eu conheci o processo seletivo da Stone. Eu tinha 4 meses aí sabáticos, digamos assim. E nesses 4 meses, cara, uma inquietude não me deixava ficar em casa. E eu, não, cara, o que é que eu vou fazer? O que é que eu já tinha saído, concluído todos os meus ciclos da universidade, entregado todos os meus cargos. Não, pera. E foi quando eu conheci a Stone, lá em Fortaleza, Ceará, cara. Fazia um ano que a gente tinha aberto a operação e o cargo que eu me concorri era consultora comercial externa. E eu, poxa, assim, eu já tinha feito várias consultorias pela empresa Júnior, mas eram prospecções passivas, digamos assim. Geralmente elas nos procuravam por alguma indicação e nós íamos lá. Não tinha feito, não trabalhava diretamente, não era do meu ramo a venda direta. Então, vou tentar, cara. Achava uma empresa do caralho, unicórnio brasileiro, e, cara, era o 5º maior depois do IPO. Então, não, vou tentar aqui.
E tive a oportunidade de entrar na Stone em outubro de 2019. E foi aí que começou a quebra dos meus porquês. A Stone foi uma imersão de vivência que eu não esperava em nenhum outro âmbito. E começou a me perguntar, cara, o porquê das coisas, o porquê eu estou fazendo isso, o porquê eu saí de uma formação mais voltada à academia para entrar num ambiente de comercial externo, de venda externa. E foi isso que me motivou a tomar minhas decisões seguintes. Cara, principalmente porque aquela venda externa, aquele trabalhar com gente, me deixava feliz. Foi quando, por um ano, pelo time de bairro de Fátima, eu cuidava de uma região chamada Montese. E eu saí de um laboratório de 24 graus, eu trabalhava com prospecção de microalgas marinhas. Fiz um trabalho incrível com a orientação do professor André Luiz Coelho para entrar no time do bairro de Fátima, da gestão de pagamentos, para trabalhar na região do Montese. O bom é que era tudo verde, tanto as microalgas como a minha fardinha aqui, que eu visto até hoje. E foi a maior quebra de espera, de... Como é que eu posso dizer? Eu não esperava o que eu vivi na rua. Oi? Quebra de expectativa. Expectativa, pode ser isso. Porque, cara, antes eu tinha que seguir protocolos. Não minimizando, era uma coisa incrível que tudo dependia de mim. Na rua, tudo não depende de mim. E eu preciso estar o máximo planejado possível. Foi a maior quebra de expectativa, porque eu tinha o meu planejamento na ponta do papel e mesmo assim, às vezes, não dava certo. Eu passei um ano nessa rota, até que eu iniciei um processo de liderança dentro da empresa, que a gente chama de CPU. É um desenvolvimento de novos líderes. Então, para me tornar gestora de um time como a Petra era do meu. Essa era a minha líder na época. E foi quando, em fevereiro, eu vim para Salvador, assumi Salvador Leste. Pois não? Acho que alguém falou aí, alguém perguntou? Pronto, acho que não. Mas, cara, se quiser perguntar, por favor, só abrir o microfone aí que eu tô aqui para te escutar. Show! Desde fevereiro, agora de 2021, eu entrei aqui no time de Salvador Leste, devido à nossa conjuntura de saúde pública atual. A gente ainda não se encontrou o time todo em polo para respeitar todas as normas de segurança. E aqui é um pouquinho dele, parte dele. E, cara, eu tô ficando muito feliz em trabalhar com essas pessoas incríveis. E, cara, quem é Estônio? O que é Estônio? O que a Estônio faz? A maioria de vocês devem estar já visto no estabelecimento uma máquina de cartão verde. Mas, cara, ela vem um pouquinho anterior a isso. A sua fundação foi em 2012. Cara, vocês são muito novos, eu também, mas lá em 2010, todo o mercado de adquirência, ele era controlado por duas empresas principais. A VisaNet, que era entre o Banco do Brasil, o Santander, que cuidavam hoje ela é a Cielo, e da Redcard, que era quem a proprietária dela era o Itaú. O meio de pagamento do território brasileiro era praticamente controlado por essas duas fundações. Foi quando o Banco Central, em 2010, fez a quebra e que permitiu outros players de pagamentos do mercado, que entrou a gente, que entrou a PagSeguro também, outros players individuais. Então, a gente fundou a Stone em 2012 e iniciou a operação de mercados de meu pagamento em 2014. Por que a gente esperou tanto esse tempo? Cara, porque a gente queria estar dentro das normas regulatórias do Banco Central. A gente estudou muito ainda antes de fazer esse negócio acontecer. Foi quando a gente começou ao nosso comercial externo ali no âmbito Rio-São Paulo e começamos a buscar expansão. Nessa primeira modelo de expansão foi a compra da Elevon. A gente comprou, ela era o quarto maior player de pagamentos aqui no país, então a gente fez essa primeira compra para trazer essa base de clientes para nossa alçada. E em 2017 a gente abriu a operação aqui na Bahia, sendo que em 2018 foi para o Ceará. Em 2018 também foi quando a gente estreou na Bolsa Nasdaq. Cara, hoje a Estônia ela se encontra em todo o território brasileiro. A gente tem escritórios em todo o Brasil. Aqui em Salvador, em Salvador mesmo a gente tem 5 escritórios. Salvador Leste, Bonfim, Horto, Centro e Sul. A gente tem escritório Lauro de Freitas, Camaçari,
e 2 em Feira de Santana. Esses 9 escritórios, a gente chama que forma o Distrito da Bahia 1. E hoje, a gente conta mais de 3.000 pessoas em todo o território brasileiro. Cara, e qual é a nossa missão como meio de pagamentos? É transformar a indústria, equilibrando melhor a força entre lojistas e bancos, mudando a experiência de consumo e aumentando a produtividade dos nossos clientes. Cara, e com qual é o impacto a gente muda essa experiência de consumo? Com transparência, com bons acordos e com tecnologia. Então, a gente desenvolve ferramentas de pagamento e gestão, produtos financeiros, sem qualquer tipo de burocracia e serviço de atendimento ao cliente. A gente acredita que pessoas resolvem problemas de pessoas. Então, é por isso que hoje temos agentes externos que cuidam de uma região. Se você ligar para o nosso relacionamento comercial, ele não tem URA. É alguém que vai te atender, porque é alguém que entende o seu problema, alguém que entende. A gente busca por otimização de tempo em relação a isso. Por meio de quais ferramentas? Adquirência, que a gente conhece como máquina de cartão. Banking, hoje todos os nossos clientes eles têm uma conta própria de pagamentos. Fora isso, a gente tem aplicativos de gestão como o RaiOX, que permitem uma auditoria de taxas, auditar taxas mesmo do... Cara, o que a gente acorda é o que vai ser cobrado. A gente audita as nossas, que a gente não tem medo da transparência, como a gente audita a dos externos, para entender se a fluidez do pagamento está acontecendo da forma correta. Além de buscar ferramentas de publicação, a gente permite a integração de ferramentas de publicação Instagram, Facebook, LinkedIn, em um só programa que a gente chama de MLabs. Isso tudo para o nosso lojista, que ele tem todas essas ferramentas concentradas em um aplicativo para facilitar a fluidez do negócio deles. Além de sistemas de fidelização, beleza? E quais foram as nossas maiores conquistas entre 2019 e 2020? Cara, nosso market share está maior de 8%. Hoje, a gente é o terceiro maior player de mercado. A gente entendeu que somente a Stone não conseguia atingir todos os lojistas. Então, a gente promoveu a criação de um joint venture com o grupo da Globo, o Tom. Ele é justamente para clientes que ainda não trabalham com meios de pagamentos eletrônicos. Então, eles não têm noção ainda das taxas ou eles ainda não querem ter a responsabilidade de promover aquele transacional mês. Então, ele faz a compra, a Tom está aí para isso. Além de que a gente viveu períodos bem conturbados no último ano. Então, a gente sabe que o lojista passou por vários perrengues em território brasileiro e a gente conseguiu fazer empréstimos, principalmente para os nossos clientes da base, para tentar como é que a gente ajuda a desenvolver nesse momento de recessão econômica que a gente está passando. E entrando um pouco no tema que a gente está conversando aqui, como é que os novos membros podem fazer mudança e quebra de paradigmas dentro de uma empresa? Cara, eu dividi em 3 principais bases: cultura, gestão e conhecimento. Cara, como assim a cultura? O impacto de uma cultura consolidada dentro de uma empresa. É absurdo. É muito importante que todos os membros eles partilhem dos mesmos valores e firme uma coerência entre a organização e os colaboradores. Por quê? Porque cada um de vocês que estão integrando essa organização, é vocês que levam o que ela mostra, vocês são a cara dela para o externo. Hoje, quando eu visto essa camisa, eu não sou mais a Germana CPF, eu sou um pouco a Germana da empresa que a Estônia é vista aqui em Salvador. Então, quando vocês vestem a camisa da EJ de vocês são vistos como a EJ se porta. Então, absorver, ter uma cultura consolidada do impacto que vocês querem levar para o consumidor final, para o cliente final de vocês, é muito importante você vestir e bater no peito essa camisa, porque eles vão ver em vocês os valores da empresa. Então, compreender e absorver essa cultura organizacional influencia diretamente nos funcionários, o que desenha a imagem corporativa passada ao público. Isso impacta muito na aceitação e consumo dos produtos e serviços da empresa. Cara, você tem players de mercado aí que trazem isso de formas absurdas. Cara, a Magazine Luiza é um deles. Cara, a Apple
É um deles, é de forma absurda isso. E o que é que essa convergência de alinhamentos em equipe leva? Especialmente de atingimento de seus objetivos. Hoje, a Estônia é baseada por 5 principais pilares na nossa cultura. O Onity, a gente tem a liberdade de dono, que faz conquistar a liberdade. Meus agentes comerciais, eles são donos de rotas. Quem cuida da negociação são eles. Eles sabem quais são as melhores negociações para trazer para dentro da Stone, que fazem sentido para a Stone e que a Stone faz sentido para o lojista. Ele tem esse espírito para fazer e fechar essa negociação. Cara, live the ride. Viva a jornada. Faça, cara. O feito é melhor do que o perfeito. Mesmo que você não atinja tudo aquilo que você quer, ele não pode ser mal feito. Então, não só pense, mas haja. A gente busca muito isso. Desenvolva. Tire a ideia do campo do pensamento. Faça ela. Outro pilar importantíssimo é o no boost. Cara, agir com simplicidade, seja rápido, direto e com eficiência. Isso não quer dizer que a gente deve ser grosso, nem mal educado. Não, mas seja franco, seja direto, esteja esclarecido entre ambas as partes. Esse, se eu não me engano, é um dos principais pilares nossos. Todos são principais, mas esse é um, na verdade, que eu carrego muito no peito. Porque a transparência de um bom acordo traz coisas magníficas. Isso que o team play, ele cabe em qualquer empresa, velho. Se você quer ir rápido, cara, vai sozinho. Mas se vocês querem construir algo de grande impacto, trabalhe em equipe. Cara, olhe para o cara do seu lado e aprenda com ele. Olhe para o cara do seu lado e desenvolva com ele. O maior trabalho de equipe faz trilhar, descobrir caminho de pedras absurdos. Hoje, assim, eu tenho orgulho de um time, meu time é grande, ele tem 9 pessoas e, cara, eu todo dia aprendo com essas 9 pessoas. E são pessoas de perfis diferentes, que tiveram formações diferentes, de idades e experiências diferentes. E elas têm muito a contribuir. E o principal, cara, the reason. O cliente, ele é a razão. Tudo que eu faço, tudo que eu desenvolvo é em reflexão para o bem dele. O impacto que eu vou fazer no comércio dele. Por quê? Porque se ele crescer, eu cresço junto com ele. Show? Um segundo pilar muito importante, cara, é a gestão. E eu quero usar ela de modo bem amplo. Seja de rotina, de pessoas. Por quê? Porque conhecer e entender quando você entra, quando você faz parte de um time agora, porque a sua EJ agora é o seu time. Cara, você tem que se apaixonar, vestir a camisa e fazer acontecer. E você vai conhecer tanto as demandas internas e externas. Eu trago isso de uma forma até mais ampla, até você como pessoa mesmo. O que é você dentro da EJ, o que é você fora da EJ. Isso tem que coincidir. Não existe tipo Germana CPF, Germana CNPJ. Quando eu visto a camisa, eu tenho uma responsabilidade melhor. Mas, cara, quando eu tenho uma padronização de valores, o que eu faço fora condiz com o meu interno, das minhas demandas externas da empresa. E isso, cara, ter uma gestão eficiente disso, conhecer, se planejar, aumenta a tua produtividade, aumenta os resultados onde você quer chegar. E esses processos padronizados, eles podem ser reproduzíveis. Isso é a melhor coisa que existe. Cara, você, junto com o seu time, construir esses processos que eles possam se reproduzir para os outros âmbitos da empresa e vocês atingirem suas metas de crescimento. Além disso, reduz o número de acidentes e além de permitir a maior assertividade em atingir metas. O menor tempo de resposta e permite a geração de menor tempo de resposta para ações desviantes. Cara, quando você tem esse processo rotineiro habituado, desviar da rotina é muito mais difícil e você consegue colocar o carro nos trilhos até de forma mais rápida. Um exemplo muito utilizado é o ciclo do PDCA, que ele deixa a rotina mais eficiente. Isso aqui é um dos exemplos de vários. Eu trouxe ele aqui porque, para mim, ele é o mais objetivo do que ele quer atingir, cara. É muito importante lembrar, eu não sei se está todo mundo acordado do ciclo do PDCA, mas ele é para desenvolver uma estratégia. Você já tem uma estratégia já elaborada e você quer ver se é possível fazer esse padrão de estratégia por 4 pontos. Você planeja, você executa, você checa os resultados e age
em aquilo que você não quis, que você achou que foi fora do esperado, beleza? Nisso, você faz cada vez análises mais profundas sobre a identificação do problema, vê o fenômeno em relacionado a isso e faz um plano de ação para resolver esse gap. Executa esse processo feito e checa os resultados. Cara, isso ficou de acordo com o que você queria? Sim, não, não, o que é que a gente muda? O que é que a gente padroniza? O que é que a gente conclui disso? E esse ciclo, ele é feito até de se formar, não falo um hábito, mas assim, até você montar um sistema rotineiro perante a isso. Show? E por último, e não menos importante, cara, esteja sempre aberto a novas experiências de conhecimento. Por quê? Porque assim, cara, quando você entra, você aceita esse desafio, que é um desafio. Quando você aceita esse desafio, a troca é mútua. O que você leva para dentro da empresa é tão engrandecedor que a empresa, você internaliza o que aprendeu na empresa. E o que a empresa vai aprender com você. Falei rápido, deve ter ficado confuso, mas eu quero dizer que tem o ganha-ganha de ambas as partes. As organizações, elas buscam avançar na disseminação e na troca de aprendizagem. Então, ela tem práticas, políticas de manutenção e desenvolvimento de pessoas responsáveis pelo resultado. Porém, quando eu estou aberto à experiência, esse ganho tem eu tenho uma necessidade cada vez maior de fazer essa permutação de conhecimento. E às vezes eu não tenho tanto tempo para isso. Então, cara, capacitação dos membros em desenvolvimento de atividades extracurriculares é fundamental para o desenvolvimento da empresa. Hoje na Stone, a gente tem uma plataforma que a gente chama Estuda. Todo semestre a gente tem um ponto que a gente chama de avaliação de desempenho. O quê? Eu olho para o meu resultado e olho para mim o desenvolvimento como pessoa baseada na cultura da empresa. Cara, eu sou dono da minha rota? Cara, eu tenho team play com o meu time? Eu sou franco? Eu sei dar feedbacks? Eu trabalho em razão do cliente? Tudo isso é analisado e hoje a gente tem a oportunidade de quê? De ter uma troca de conhecimento. Por meio de quê? Baseado nos nossos pilares, a gente tem uma biblioteca virtual da Stone, em que os nossos livros de cultura base, hoje a gente tem eles na forma de audiobooks. Por exemplo, Paixão por Vencer, o livro do Bernardinho, cara, Conversas Difíceis. Então, todos eles a gente tem de forma de audiobook para melhor, enfim, para a gente caber melhor nessa nossa rotina. E com isso aprender e ter uma troca. Cara, porque a empresa se desenvolve se eu me desenvolver também e conseguir agregar algo para ela. A gente brinca muito aqui dentro que a Estônia ela estica para cima e para fora. Por quê? Porque, cara, cada vez que você tem passa o tempo, você ganha mais responsabilidades e você tem que se desenvolver para atrelar essas responsabilidades. É uma troca mútua. Senão, você vai querer voltar um pouquinho atrás e entender que aquilo não faz parte de você. Então, você meio que abandona o desafio. Então, é muito disso que a gente sempre busca. A gente diz que é um time de autoexpansão. Beleza? E, cara, esses 3 momentos são fundamentais para... Esses 3 pilares, perdão, são fundamentais para o desenvolvimento de você dentro da empresa também. A troca é grande, a troca é mútua. E, cara, curtam essa troca. Eu acho que o que eu vivi na EJ hoje foi muita coisa eu levo até hoje com os meus agentes. Por quê? Porque lá foi a minha primeira imersão dessa troca. E aqui hoje eu só estou desenvolvendo ela. Aproveitem esse momento de vocês, sejam gigantes e se façam gigantes, tá bem? E muito obrigada, gente. Vocês têm alguma pergunta? Senti falta da interação de vocês. Germana, eu queria entender assim um pouco, tipo assim, eu sei que vocês falou várias questões super importantes, mas além disso, tipo assim, quais seriam os pilares assim que fez a Stone se tornar uma startup, unicórnio, né? Eu esqueci como é a denominação, mas o que fez ela se tornar tão grande assim, os pilares, algo nesse sentido. Cara, voltando só um pouquinho para a história. Quando a gente tinha um mercado muito fechado.
eu só tinha dois players principais. Então, não é o fato do consumidor poder escolher. Se em 2010 você quisesse na sua loja, vamos dizer que seu pai é lojista, ele quisesse receber cartão, ele tinha que trabalhar com um ou com outro. Na hora que deu essa segmentação, a gente veio num mercado em que a empresa, ela ditava o que o cliente queria. E não é assim. O cliente tem que dizer o que ele quer. E eu me desenvolvo para entregar o que o cliente quer. Então, sabe o que a gente fez diferente? A gente escutou. Então, por isso que a gente teve um alto crescimento. Cara, em 8 anos, né? A gente quadruplicou de tamanho hoje em operação. E a tendência é que nos próximos anos a gente consiga internacionalizar essas operações. Por quê? Porque a gente conseguiu escutar o cliente, a gente conseguiu entender o que ele queria. E quando a gente tentou entender e fez no modelo de acordo com as normas regulatórias, com todo o nosso sistema de meio de pagamento, a gente é muito transparente no que é que a gente quer oferecer. Por isso que a gente conseguiu ser tão grande em pouco tempo, porque a gente escutou. Esse é, assim, uma das principais aprendizagens que eu tenho. Ficou claro? Ficou. Obrigado. Ah, mais alguém? Pronto, gente. Se ninguém Pode vai falar. perguntar, vou fazer uma pergunta muito rápida, assim, né? Eu acho que alguém comentou no chat, eu super reitero o comentário, que sua empolgação contagia muito. Mas não só a sua, Germana, mas tipo a Stone, de modo geral, faz com que a gente, poxa, desde ver o Instagram até um vídeo que saia por aí, a gente perceba a cultura e se sinta muito imersa nisso. E eu queria entender um pouquinho, né, como vocês acabam trabalhando isso no dia a dia, como é que vocês pensam para transparecer a vivência de vocês e contagiar o mercado de uma maneira tão genuína, assim, sabe? Eita! De forma simplista, assim, eu acho que quando a gente entra, não que eu tenha não tive muitas experiências profissionais antes da Estônia. Na verdade, é o meu primeiro emprego, assim, como pessoa. Mas eu acho que foi muito o match de valores. Isso aqui não é só pilares, cara, bonitinho de falar. Eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia. E, assim, de todos os relatos que eu já estudei e de todas as vivências de estágios que eu já passei, foi a que eu mais coincidi o meu valor com o fazer. Então, assim, seguir o caminho mais fácil às vezes não é o certo, digamos assim, uma negociação. E, cara, a Estônia afirma isso todo dia. E quando a gente entra tem a imersão dentro da empresa, a gente não é deixado de lado. Ah, se vira só. Não. A gente tem um processo de imersão. Cara, eu sou treinada. Eu tenho referências lá dentro que mostram essa empolgação. E, cara, isso me contagia. Então, eu simplesmente, cara, meio de pagamentos, adquirência, débito 1,8, crédito 2,4. Que loucura é essa? Não. Cara, a gente sempre faz tudo junto. A gente olha para os nossos pares, a gente cuida um dos outros. E isso é o que a gente busca levar para o nosso cliente também, sabe? Então, nesse conceito, eu acho que é a aderência à cultura. Na verdade, quando a gente integraliza alguém no nosso time, é o principal que a gente busca. Porque a gente quer que ele se adere à nossa cultura. Porque quando existe o match, é muito mais fácil você perpetuar, sabe? Então, é muito nesse sentido. Perfeito, fez total sentido, assim, para mim. Muito obrigada. Nada. Gente, cara, eu vou deixar aqui, não sei se passou, se travei. Ah, tá aqui, meu contato. Por favor, cara, se surgir alguma dúvida, se vocês tiverem vontade de entender um pouco mais, aqui tem meu e-mail e aqui é o meu telefone. Por favor, meu WhatsApp também. Se quiserem ligar, se quiserem mandar o WhatsApp, eu respondo melhor pelo WhatsApp. Ligação, às vezes eu estou em reunião, às vezes eu estou resolvendo alguma coisa com alguma gente, eu fico mais out. Mas pro WhatsApp, cara, eu vou ter aquela mensagem.
perguntar a Tayane que eu respondi ela bem direitinho. E, cara, muito obrigada pelo convite, cara. Muito obrigada mesmo. Isso é um evento do caralho. Se eu pudesse fazer um pedido para vocês, eu falaria que vocês se joguem no desafio que vocês estão se comprometendo. Deem 150% de sim. Porque no início pode ser até meio desconfortável o novo. Na verdade, é desconfortável pra caralho. Mas o final da jornada, na verdade, o percurso dela, que você ganha no final, é indescritível, é impagável, e você, como pessoa, vai se sentir, alguns, não sei como é a sensação de todos, mas vai se sentir preenchido de uma forma absurda. Foi isso que eu vivi quando eu participei das minhas da EJ, no caso da Auge, nos projetos de extensão, mas é o que eu sinto hoje quando eu tenho meu trabalho na Estônia, tá certo? Muito obrigada pelo convite e, cara, aguardo a mensagem de vocês. Obrigadão, Germana, você e a Stone, com certeza agregou muito aí a galera. A gente espera ver mais vocês por aqui, ter esse contato, esse laço, né, maior. E também a gente vai ter uma surpresinha às 18 horas, que a Stone vai proporcionar pra gente aí. E eu vou contar para vocês, então depois do nosso momento de integração, vocês vão ficar sabendo. Então, galera, novamente, Germana, agradecer. A gente agora vai para... A gente terminou um pouquinho mais cedo, então a gente vai aproveitar e fazer aquele Kahoot que eu fiquei devendo a vocês lá no começo da manhã, porque foi um pouquinho corrido. E depois a gente volta lá para nossa plataforma do Special Chat, sobre que muita gente gostou, então a gente volta para conversar um pouquinho mais lá. O primeiro momento foi a ideia mais de ser um bench realmente, de vocês trocarem experiências e coisas que vocês podem melhorar dentro da empresa de cada um por meio dessa conversa. E esse segundo momento, vocês podem fazer isso também, mas a nossa ideia era vocês terem uma integração maior, então realmente se conhecerem, a gente colocar lá uns GIFs, vídeos, porque tem várias opções lá no Spatial, enfim. Mas antes disso, a gente vai de Kahoot, beleza? Deixa eu parar aqui de